Então nessa caminhada a gente vai descobrir as lições de Provérbios e o convite de Deus para a gente seguir a sabedoria. O livro de Provérbios começa falando sobre o legado do pai, né? Filhos, ouçam os conselhos do pai e prestem atenção para entender o que é certo. Não se afastem das minhas palavras, pois eu te dou um bom ensinamento. Não esqueçam da minha lei. Busquem a sabedoria, busquem o entendimento e não se esqueçam nem se afastem das minhas palavras. Assim como um rio antigo corre para o mar, a sabedoria de nossos pais passa de nossos pais para nós. Ela é um tesouro sem preço, mais valiosa que a prata ou o ouro. Ela nos abraça com carinho, nos enfeita com a beleza e nos leva ao ponto mais alto da honra. É a primeira coisa que devemos buscar, a base sobre a qual a nossa vida deve ser construída. Então, aqui no livro 4 de Provérbios, já começa falando da sabedoria e que ela passa dos nossos pais para nós, né? E que a gente deve guardar ela em nosso coração porque é a coisa mais importante de todas. É a sabedoria que edifica todas as coisas na nossa vida, né? E daí, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o valor que a gente dá na sabedoria e o que que a gente perde quando a gente não prioriza a sabedoria nas nossas vidas? Vai, Lucas. Pede pra ver a pergunta de novo, que eu. Só pra mim. Qual é o valor que damos à sabedoria e o que perdemos quando a gente não prioriza a sabedoria nas nossas vidas? Tá. Eu acho que o valor que a gente dá pra sabedoria, ele varia muito com. A gente já tem a sabedoria de ter a noção do que é sabedoria, entendeu? É um pouco assim, eu acho meio complexo. E o que a gente perde quando a gente não tem a sabedoria ou deixa de praticar ela é o que eu pude entender um pouco sobre esse início do Provérbios 4, né? Que fala muito sobre isso, que a gente tem canais de buscar sabedoria através dos nossos pais, nossos professores e tal. E a gente pode ter a sabedoria de acordo com o que eles já vivenciaram e o que eles já tiveram de experiências na vida, sabendo se é bom ou ruim alguma coisa, né? E a partir do momento que a gente deixa de pôr em prática a sabedoria que a gente recebeu desses ensinamentos, a gente perde um pouco de. Perde um pouco não, né? A gente deixa de ter a honra, deixa de ter a proteção, né? E o principal, a gente comete novos erros. Porque se a gente tivesse realmente colocando aquela sabedoria que a gente aprendeu em prática, a gente evitaria de cometer os mesmos erros daqueles que passaram aquele tipo de conhecimento. Então, eu acho que, assim, quando a gente herda, né, o conhecimento vindo dos nossos pais, nossos professores, ou enfim, de pessoas que nos querem nosso bem, de alguma forma, a gente precisa honrá-los. Então, eu sinto que quando a gente tem a sabedoria e não pratica ela, a gente está deixando de honrar, principalmente as pessoas que tiraram seu tempo para poder nos ensinar algo de bom, sabe? E eu penso, e a gente pode vincular muito isso a Deus também. Quando a gente lê a Bíblia, lê uma passagem que ele está nos ensinando algo e a gente não coloca aquilo em prática, a gente está desonrando Deus, porque a gente está, entre aspas, assim, deixando de fazer algo que a gente sabe que é bom e sabe que foi Deus que nos pediu para fazer aquilo. Então é um pouco do que eu tive de percepção e o que eu acho. Muito bom. Jack? É assim, basicamente, quando a gente não prioriza a sabedoria, o, a gente está capacitado a sofrer, a ter as penalidades, né? Como o Lucas já falou aí, quando os pais nossos, eles nos dão um conselho, o pai, ele quer o melhor para o filho. Então, ele não quer o mal. E às vezes a gente não ouve os nossos pais. Mas se a gente for levar isso mais profundamente, quando a gente vê em Provérbios 4 que fala assim, respeitar o seu pai, quando a gente leva isso para a palavra de Deus, a maneira com que Deus conversa com a gente é através da palavra, através da Bíblia. Então, ele também quer cuidar de nós, ele também quer cuidar da gente. Então, se a gente seguir a palavra de Deus, se a gente seguir os mandamentos de Deus, né?
que está mais em Provérbios 1 e 2, e tem um pouco no 3 também, quando a gente segue esses mandamentos e a gente tem prioridade a isso, a gente não vai se machucar. A chance da gente errar é muito menor. Então, esse respeitar os pais e seguir os conselhos dos pais, eu entendo que serve tanto para o seu pai quanto a sua mãe, quando eles falam com você, e também quando o próprio pai fala através da sua palavra. E também quando a gente conversa com Deus, né? Quando a gente acorda, faz as nossas orações, a gente pede para Deus, fala: Senhor, abençoe a minha vida, Senhor, me dê sinais, Senhor, tire isso da minha vida, Senhor, quando a gente faz esses pedidos, Jesus fala com a gente, né? Desde que a gente queira, que a gente esteja ali interagindo com Ele mesmo, é só seguir que tem tudo para dar certo. E se a gente não prioriza, a gente vai ser penalizado. Muito bom, Jack. Jorge? Bom, respondendo a pergunta ali, qual é o valor que damos à sabedoria? Bom, no meu caso, na minha vida, eu enxergo que eu nem sabia o que era sabedoria até uns 5 anos atrás, talvez. E eu não entendia qual que era o valor dela. Então, qual que é o valor que nós damos à sabedoria? Muito pouco. No meu caso, pelo menos, eu dei muito pouco valor à sabedoria ao longo dos anos. Porque eu dificilmente cumpria aquilo que está escrito na palavra. Eu dificilmente coloquei Deus à frente dos meus planos. Eu dificilmente confiei mais em Deus do que na minha própria inteligência. Então, eu fui muito pouco sábio na minha vida. E eu chego agora nos meus 40 anos e eu percebo que a vida inteira, esses 40 anos da minha vida, eu andei em direção a algo que não é sábio. Não. O que eu cumpri será do meu propósito até hoje, depois que eu vim para a Terra, né? O que será que eu cumpri do propósito que Deus tem para mim? Então, eu enxergo que eu dei muito pouco valor à sabedoria. E o que nós perdemos quando nós não a priorizamos? Tempo, principalmente. Acho que a gente perde tempo, porque eu poderia estar fazendo a obra de Deus, a obra de Jesus na minha vida, na vida das pessoas, há muito tempo. E por não seguir, né, os conselhos que estão escritos lá na palavra, por não ter sido sábio ao longo da minha vida, eu perdi tempo. Eu passei 40 anos da minha vida caminhando na direção errada. E só agora eu começo a entender qual que é realmente o caminho que eu preciso andar. E é frustrante, de verdade. Muito frustrante chegar a essa conclusão do tempo que eu perdi, dando valor ao que não tem valor. É isso. Muito bom. Antes de deixar você falar, Lucas, eu até gostaria de complementar um pouco, que eu lembrei até de uma das coisas que a gente falou algumas semanas atrás. Eu acho que eu fiz até um desabafo com vocês, falando sobre a situação que estava acontecendo aqui na minha vida e do arrependimento que eu tinha pelo tempo que eu perdi dando valor às coisas erradas, quando eu poderia priorizar aquilo que é muito mais valioso do que prata ou ouro, né? A gente passa tanto tempo correndo atrás do dinheiro que a gente se esquece da nossa família, da nossa saúde, das coisas mais simples da nossa vida, mas que se a gente perder, a gente vai começar a dar o real valor. Então, é isso que a gente perde quando a gente não prioriza a sabedoria, tempo, principalmente das pessoas que a gente ama. Não sei se vocês têm um
pai, mãe, vó, vô, que são mais de idade, a gente ainda tem muito tempo pela frente, ou pelo menos a gente acha que tem. Mas será que a gente tá aproveitando da maneira correta? Pode falar, Lucas. Eu queria tirar uma dúvida primeiro. Como é que chama essas. Como é que é, tipo, algumas explicações de versículos que tem na Bíblia? Alguém sabe o nome? Como é que é? Porque na minha Bíblia tem tipo, meio que como é que eu posso falar? Cara, tem meio que como se fosse umas frases de complemento de, sei lá, versículo um Opinião ao dos 9. outros. Não, não, tá na Bíblia. Opinião dos outros. Ah, então, vou pôr aqui. Vou falar o que tem na minha Qual Bíblia aqui. versão da Bíblia que é? A minha é a NVT, Bíblia edição pastoral. Essa aqui, ó. opinião do pastor. É a opinião do Entendi. pastor. Tá, Porque o que tem então. para ser escrito na Bíblia não tem Não rodapé, tem esse negocinho. tá? Ah, tá. Tá, eu vou ler o que eu achei legal, que eu também acho que vai complementar um pouco, que diz assim, na opinião do pastor, então, né? A gente pode também, às vezes, discutir isso no futuro. Ele fala aqui que não existe meio termo para ninguém, ou seguimos o caminho da sabedoria, que leva para a justiça e a vida, ou caímos na insensatez, que produz injustiça e morte. Então, acho que pode ser uma visão um pouco mais extremista, né, do que seria a sabedoria, mas eu acho que faz um pouco de sentido isso, que se a gente não segue a sabedoria, a gente perde muita coisa, levando à morte, que seja tipo, futuramente com isso, ou com a nossa própria vida. É, eu não sabia que era a opinião do pastor, não, Jorge. Achei legal, porque algumas coisas eu acho que faz sentido. Pode falar, Jack. Levantou a mão primeiro aí. É, olha só, falando aí sobre o tempo, né? Realmente a gente não sabe o tempo que a gente ainda tem aqui, né, de vida, né? Mas mas olha só, eu já falei isso pro Matheus, né? Já falei isso pro Lucas também e falo para você, Adrian. Eu não sei quantos anos você tem, Caio? Eu tenho 29. 29. 29 se enquadra também no meu exemplo. Porque eu acho que eu, o Jorge, o Rondinel e acho que o KJ também já tá mais lá da nossa idade, né? Eu tô mais pra lá do que pra cá já, graças É, a Deus. então, eu também eu tô com 46, né? Mas assim, é assim, hoje, se a gente for conversar aí com a molecada aí, o Matheus, o Lucas, o Caio, o Adra, eles estão na geração aí dos 20 e poucos anos, né? Então, assim, é uma geração que, nossa, bem diferente da minha geração, né? Vocês não têm noção do privilégio que vocês estão tendo. Vocês têm que aproveitar isso ao máximo, porque é libertador. Se vocês pegarem os exemplos, é como se a gente pegasse esses exemplos aí do pai falando para o filho, de Deus falando para as pessoas na palavra, e da gente também. Nós aí, os quarentões do grupo, falando para a galera aí dos 20 e poucos, nós somos quase o dobro da idade de vocês. Então, assim, a gente tem muito exemplo para dar para vocês. Então, se vocês forem sábios, tiverem sabedoria e priorizar estar aqui e ouvir os nossos conselhos, vocês têm, nossa, é muita coisa pela frente. Porque se eu tivesse isso que vocês estão tendo aos meus 20 anos de idade, meu Deus, nossa, seria muito, muito bom, né? Mas, como eu disse, a gente não sabe o tempo que a gente tem pela frente, então tá tudo certo. Então eu quero que os meus dias daqui para frente sejam os melhores possíveis, né? Eu quero aprender o máximo. Eu tenho me dedicado um pouco até demais, assim, porque a gente fica naquela sensação de tempo perdido, né? De recuperar, né? Mas foi até aconteceu essa semana, foi engraçado, porque o Caio Jota, ele postou um negócio na Itália lá, um trânsito, trabalhando igual um maluco, e eu postei também com ele, falando lá aqui nos Estados Unidos, nós dois assim, nossa, o ritmo nosso super acelerado, mas aquela coisa assim. Falei, putz, meu Deus, esses meninos de 20 e poucos anos, se eles tiverem sabedoria,
Quando ele estiver com 40 anos de idade, vai estar. As postagens deles vão ser numa praia, numa rede, vai ser bem diferente, né? Então, assim, eu espero que vocês aí da geração dos 20 anos aí aproveitem isso aí, sejam sábios, viu? Jorge, pode falar. Eu quero comentar sobre o que o Lucas falou, né, do rodapé lá. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu entendo que o mundo de hoje, ele tem relativizado muito a palavra. E as coisas são realmente... O Lucas saiu? E as coisas são realmente ao pé da letra. Eu tenho estudado mais a Bíblia, eu tenho lido com mais frequência e com mais dedicação essas últimas semanas, e eu percebo claramente o quanto a palavra tem sido relativizada nas casas de orações e na internet e nos perfis que falam de Jesus, enfim. Porque ignorar a sabedoria é realmente se fuder. Ao pé da letra é exatamente isso, é se fuder. Não tem meio termo aí. Quem ignora a sabedoria vai pro buraco. E ponto final. Só que eu vejo muito as pessoas querem ficar, né, fazendo aquele jeitinho, aquele confortozinho para não magoar o coraçãozinho do outro. Que tá fazendo cagada, que tá fazendo um monte de merda, e aí não vai falar direto ao ponto do que aquela pessoa tá fazendo de errado. Ah, mas eu vou na igreja, eu vou não sei aonde, as coisas não melhoram na minha vida. Mas você tá sendo sábio? Você tá realmente cumprindo o que tá na palavra? Ou você tá fazendo aquilo que você acha? Então, nós precisamos ter consciência do que é realmente importante. E se a gente lê a Bíblia ao pé da letra ali, nós vamos começar a entender o que é o importante da vida. E, honestamente, a maioria das coisas não são. As minhas filhas, elas aprenderam a comemorar quando elas ganham num joguinho, por exemplo, dinheiro. Elas aprenderam a comemorar ser outdoor de loja. O que eu quero dizer com isso? Ter roupa de marca. E fui eu que ensinei. E hoje eu enxergo que isso foi um dos maiores erros da minha vida. E eu vou ter um trabalho agora para mostrar para elas o que é o real valor da vida. É importante a gente ter dinheiro? É. É importante a gente poder comprar uma roupa de marca? É. Mas isso não é o que faz a gente feliz. E essa foi uma das coisas que eu ensinei e o que eu pretendo corrigir. Uma das partes da minha vida de falta de sabedoria foi ensinar isso para as minhas filhas. Jorge, fala pra gente então o que é a felicidade de fato. Cara, na minha opinião e na minha vida, ser feliz de verdade é se entregar completamente a Jesus. É completamente assim você conversar com ele e simplesmente você recusar viver uma vida que não tenha Jesus. E não dá para negociar. Eu negociei muito as coisas. Não dá para negociar. Não dá para ser feliz negociando, relativizando o que está escrito na palavra. Para você ser feliz de verdade, você tem que entregar a sua vida para Jesus. E você só vai conseguir entregar a sua vida para Jesus se você entender o que ele está falando.
E para você entender, você tem que dedicar tempo da sua vida para ler. Começa lá em Mateus. Tanto de tapa na cara que você vai tomar lendo Mateus. Se você realmente quiser encontrar felicidade, começa ali. Porque nada que a gente acha que vai trazer felicidade para a gente nesse mundo vai trazer felicidade para a gente nesse mundo sem Jesus. Tudo que a gente aprende, que a gente pode ter, pode conquistar, tá certo. Mas tem que ter Jesus primeiro. Aí sim nós vamos ser felizes. Do contrário, nunca vai ser suficiente. As roupas de marca, a conta bancária cheia, a família perfeita, né? A esposa maravilhosa, os amigos, os carros, nada disso vai preencher o vazio da sua vida se não tiver Jesus em primeiro lugar. E vou te falar, quando você começa a seguir Jesus, você vai vendo que um monte de coisa não faz sentido você perder seu tempo tentando obter mais. Nosso papel na Terra não é ficar de boa na frente da televisão, assistindo um seriado ou descansando. Nosso papel na Terra, na minha opinião, é trazendo a palavra de Deus para as pessoas. Dando testemunho daquilo que realmente mudou na nossa vida a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus. E sem entrega, sem dedicação para isso, a gente nunca vai conseguir a vida verdadeira, a felicidade verdadeira. E para você chegar nesse nível de entregar a vida para Jesus, você tem que renunciar um monte de coisa que te afasta dele. A bebida, se ela te afasta dele, o cigarro, as drogas, a pornografia, as mentiras, ao medo. Eu acho que esse é um dos mais importantes renúncias que a gente tem que ter na nossa vida, é renunciar ao medo. Porque na Bíblia fala 1 milhão de vezes, não tenha medo. Não temas. Então nós precisamos renunciar ao medo. Renunciar à dúvida. Que é isso que vai efetivamente trazer Jesus para perto da gente. É a renúncia. Da dúvida, do medo e das coisas que nos afastam dele. Tem nada que nos afasta mais de Deus do que dúvida, do que medo. Porque quando a gente dá asa para a dúvida e para o medo, a gente está simplesmente falando assim para Jesus: tá bom, você está aí, eu sei que você existe, mas eu não confio em você. A nossa fé é menor do que a de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda. É a menor de todas as sementes. Mas se fosse do tamanho de uma semente de mostarda, seria suficiente para a gente fazer todas as coisas que Jesus fez na Bíblia e muito mais. Só que quando a gente duvida de que Jesus pode nos curar, que Jesus pode resolver aquilo que parece aos olhos dos homens impossível, eu confio em Jesus, mas aí aparece uma conta, uma dívida, um negócio, e você já fica desesperado. Já volta a duvidar. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer? Que confiança é essa? É renunciar à dúvida. É chegar realmente lá no seu quarto e falar assim: Deus, a partir de hoje eu renuncio a isso. A duvidar, a ter medo, a bebida,
As drogas, a cerveja, a mulherada, a tudo aquilo que não é sábio, que nos ensina ali na Bíblia. Eu renuncio perder o meu tempo na frente da televisão ou nas redes sociais, rolando aquele negócio lá que eu não sei o nome. O feed. Não faz parte da minha vida mais. Não vou perder meu tempo com isso mais. Não foi para isso que Deus me colocou aqui. Se é para eu usar a rede social, que seja para falar de Jesus para as pessoas. Para eu ser criador de conteúdo que vai abençoar as pessoas, que vai tirar as pessoas da ignorância, como eu era ignorante. Tirar as pessoas da escuridão e ajudar elas a vir para a luz, que é Jesus. Isso, para mim, Adriana, é a verdadeira felicidade. Sem isso, não tem como ser feliz. Bom, isso que o KJ falou é exatamente o que eu tenho falado, né? De relativizar as coisas. O mundo, ele é do maligno. Tudo que nós aprendemos é sobre o dinheiro, é sobre a carreira, é sobre o ter. É tudo isso que eu estou falando que eu perdi tempo. É exatamente relativizando as coisas. Assim como o KJ disse agora. Que eu poderia ter feito tal coisa diferente, né? Só que não, eu realmente fiz errado. Porque se eu tivesse buscado na palavra, se tivesse alguém falando a real para mim, 20 anos atrás, talvez eu não tivesse perdido tanto tempo igual perdi em 20 anos. E sim, eu perdi 20 anos, eu perdi muito tempo, eu perdi 40 anos. Fazendo as coisas para mim, para a minha família, para a minha casa, e não para os outros. Eu não cumpri nenhum dos dois mandamentos. Nem amar a Deus sobre todas as coisas e nem amar ao próximo. Por quê? Porque eu estava preocupado com o momento que eu estava, que era um momento de ganhar dinheiro. Mas quem disse que se eu estivesse conectado com Jesus, como Salomão esteve, eu não teria tido muito mais riqueza, né, do que eu conquistei? É esse o ponto. É esse o grande ponto. Que a gente acha que para a gente conquistar as coisas, a gente precisa se dedicar ao dinheiro. Só que Jesus fala claramente, coloque o reino de Deus à frente dos seus planos, que todos eles, todo o resto lhe será acrescentado. E é isso que eu vejo que falta. É realmente a gente dizer para as pessoas, colega, deixa eu te falar, sua vida não vai para frente, cara. Enquanto você não entregar ela para Jesus. Ah, mas eu estou bem, eu estou evoluindo aqui onde eu estou, as coisas estão dando certo. Será que estão dando certo? Será que as coisas que eu achei lá atrás que eram dando certo, né, realmente foram coisas que deram certo? Ou foram coisas que me colocaram em enrascada algum tempo depois? Será que se eu tivesse fazendo o que fala na sabedoria aqui, ó, em Provérbios, eu já não teria construído esse grupo aqui, ó, 10 anos atrás, 15 anos atrás? Será que não teria um alcance muito maior já hoje? Mas é porque eu fui relativizando as coisas, colocando sempre o Jorge em primeiro lugar, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar. E esse foi o meu erro. Não cometam esse erro. Não relativizem. Eu entendo que tudo que eu passei me deu uma bagagem, uma experiência.
Mas a maioria das coisas que eu passei, provavelmente, se eu tivesse sido sábio, né, tivesse lido a Bíblia e me dedicado realmente ao que está escrito ali, eu poderia ter crescido muito mais, alcançado muito mais pessoas, cumprido o meu real propósito na Terra. E não o propósito que os outros querem para mim. Que o meu pai queria para mim que eu fosse médico, que minha mãe queria para mim que eu fosse médico, que o outro quer para mim. Que o sucesso que o mundo enxerga é ter um carro legal, uma casa legal, ter dinheiro na conta. Isso não é sucesso para mim. E eu entendi isso depois de 40 anos, mas talvez, se eu tivesse entendido a palavra lá atrás, eu teria todas essas coisas que para as pessoas lá fora é o sucesso, mas eu teria sabedoria. Eu teria uma conexão verdadeira com Jesus, com Deus. Então, eu não fico frustrado, né, com os 40 anos, mas eu quero deixar para vocês muito claro que faz diferença. Porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. E aí, eu demorei 40 anos para entender o que realmente tem valor nessa vida. Quantas pessoas tiveram que perder o pai, a mãe, para dar valor no pai e na mãe? Por que enquanto está vivo não dá valor nessas coisas? Está lá correndo atrás do bendito dinheiro. Com aquela história assim, a hora que der, ou melhor, amanhã eu faço, né? Amanhã eu faço. Se amanhã der tempo, eu vou falar com Deus. É realmente tratar a oração como direção e não como uma segunda opção. É algo que eu deveria ter feito e que eu aconselho todas as pessoas a fazerem. Ter oração como direção e não como última opção. E quando você trata Deus em primeiro lugar, é aquele vídeo lá do Instagram que eu postei lá. Ele vai lutar as suas batalhas. Tudo aquilo que você precisar, você vai conquistar. Mas não dá para falar de Deus às vezes, quando é conveniente. Não dá. É tipo, o meu pai é lixeiro e eu não vou falar dele numa roda aqui porque eu tenho vergonha do meu pai. É mais ou menos isso. Se eu não posso falar de Deus para as pessoas que estão aqui à minha volta, ou elas não querem escutar, cara, eu vou falar mesmo assim. Eu vou falar mesmo assim. Vocês imaginam um João Batista, profeta, lá da Bíblia, nos dias de hoje? Imagina um cara daquele nos dias de hoje. Se alguém ia dar ouvido para ele. Mas o ponto não é se as pessoas vão estar dando ouvido para eles. Alguém vai. É ele estar fazendo aquilo que foi pedido para ele fazer. Jesus morreu na cruz porque foi o que foi pedido para ele fazer. Não foi porque era bom para ele ou conveniente para ele. E é essa reflexão que nós precisamos fazer. E se a gente não falar, quem vai falar para os jovens? Quem vai falar para minha filha? Eu escuto reclamações em todas as reuniões
que eu faço. E a pergunta que eu faço para todos é: como que está seu relacionamento com Deus? Ah, eu oro. Quando? Quando deu tudo errado já, né? Mas quando que você vai virar para ele e falar assim: Deus, a partir de hoje eu renuncio duvidar de você? Que você vai realmente fazer aquilo que eu preciso. Eu renuncio duvidar disso. Eu renuncio a ser ansioso a partir de hoje. Porque eu entreguei a minha vida nas suas mãos. Quero ver quem tem coragem de fazer isso de verdade. E vai ver a paz que dá. Faz uma coisa simples, renuncia à pornografia. É simples, mas faz. Quem levantou a mão aí? Caio, KJ? Eu levantei, mas acho que tinha mais gente na minha frente. Acho que era o Caio. Mas tá com a mão abaixada. Caio, você quer falar alguma coisa? Tinha levantado aqui, mas você falou bem aí o que eu ia complementar. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente dá umas cabeçadas na vida, assim, tudo serve de crescimento, né? Mas se a gente tivesse um caminho certo, a gente pedisse para Deus a sabedoria, se a gente colocasse Deus na frente, não era necessário muita coisa que a gente passa, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Mais vale ganhar uma alma o reino de Deus do que toda a riqueza do mundo, né? Então, se a gente estiver alinhado com o propósito, se a gente estiver no caminho do Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas. E basta a gente seguir o caminho dele, a palavra dele. E o grande ponto também é não ser muito ansioso, né? A gente está vivendo um mundo onde tudo evolui muito rápido, né? Os feeds mesmo, né? Áudio acelerado em 2, os feeds ali que você mal vê 1 minuto, você já está rodando para baixo. Então tá tudo muito acelerado e a gente tá muito ansioso. Então ninguém quer esperar o processo, ninguém quer esperar o tempo das coisas acontecer. E acaba que isso aí tudo, essa ansiedade, essa busca, né, rápida por tudo, faz a gente cometer muitos erros, faz a gente afastar de Deus, faz a gente esquecer que o propósito, dentro do propósito, ele exige uma caminhada, né? Ele exige um percurso. Deus, ele vai te dar aquilo que ele prometeu, mas quando você estiver pronto para isso, né? Então, biblicamente, Davi foi prometido a ser rei, né? Mas quantos anos, né, demorou para ele se tornar um rei, desde quando a promessa foi dada a ele? Olha tudo que ele passou, né? José também, né? José teve todo um preparatório até ele alcançar a promessa que Deus tinha na vida dele. Então, muitas das vezes a gente não quer, né, esperar o tempo, a gente não quer passar pelas provações, a gente não quer passar pelos processos, né? E acaba cometendo erros, acaba se afastando também de Deus nesse processo. Que é isso. Só vou complementar, então, eu concordo exatamente com o que o Jorge falou, eu concordo com o teu ponto, Jorge. Eu só vejo que existe muito. Nós somos seres individuais, nós somos seres que têm um raciocínio baseado no meio onde a gente está, na criação que a gente teve, no local onde a gente esteve, que está geneticamente. Por exemplo, por que alguém vota no Bolsonaro e alguém vota no Lula? Por que o Bolsonaro é tudo para alguém e por que o Lula é tudo para outra pessoa? Porque
É meio, é ambiente, é cultura, seja o que for. Então, o único ponto que eu quis dizer, e eu concordo sobre sempre estar falando e sempre ter alguém que vai ouvir, ok. Mas eu vejo muito que a gente vive em frequências e a gente vive em uma eterna evolução e que algumas vezes nós simplesmente, que sai até por Deus, que nós não estamos aptos a absorver a informação como deveria ser absorvida. Eu acredito muito nisso, que é o exemplo que eu citei, às vezes a gente vai falar alguma coisa, saber que vai dar errado, mas inclusive é um propósito de Deus para a pessoa, que ela precisa passar por aquilo. É aquela frase: precisei te deixar desconfortável para que você evoluísse, ou se mexesse, ou andasse. Eu vejo que a gente está em frequências, que a gente está em evolução e que a nossa vida é essa evolução. E eu falo muito isso porque eu sinto isso. Eu sinto que eu já ouvi algumas coisas que eu não, que hoje eu me lembro do que eu ouvi e eu interpreto. Eu falei, caraca, era sobre isso. Mas no momento eu não tive a linha de raciocínio que era para ser. Eu tinha muito uma coisa comigo, que eu odiava rever filmes que eu já tivesse assistido, sabe? Eu achava que era perda de tempo eu rever um filme ou uma série que eu já tivesse visto. Até que eu comecei a rever alguns filmes ou algumas séries que eu já vi. E aí eu observei novas coisas, aprendi coisas diferentes na série ou no filme, porque o meu momento de vida era um momento diferente. Eu já tinha a minha cabeça de, sei lá, de amanhã não é a mesma cabeça de hoje, né? Mas eu concordo sim que existe a palavra, que existe isso, que nós devemos sempre estar falando, mas eu vejo muito que a gente está em momentos de que a gente está nessa evolução e que a evolução é necessária. Porque, por exemplo, a gente não sabe direito, acho, qual é a desse mundo. Eu acredito em reencarnação. Talvez alguns não, talvez alguns sim. Eu acredito muito, e eu acredito muito que algumas coisas que talvez a gente não foi para um novo nível e a gente volta para cá porque a gente perdeu tempo, seja essa definição, seja porque a gente deveria ter feito diferente, não fez. Mas no final das contas, eu acho que a gente precisa chegar no nível de ser digno, por exemplo, de ir para outro plano, para outra pegada. Só que é uma constante evolução, né? Muito interessante aqui, né? E aqui a gente só passou a primeira parte do slide ainda. Foram os 7 primeiros versículos só do livro. Mas tem muita coisa aqui nos próximos slides que resumem um monte de coisas, de questões que a gente tratou aqui. Acho que esse debate ele é muito rico e essa troca ela é muito boa para cada um de nós. Acho que a gente evolui muito. Não só a gente, como quem vai nos assistir depois também, né?